Mas eu vou passar o link aqui também no grupo, tá bom? Porque eu sei que tu não tem acesso, né, Railene? Porque não tá aparecendo. Tenho não, não aparece nenhuma disciplina ainda no meu. Aquela coisa do aluno no AVA. Vai dar certo. Ai, ai. Bora lá, galera. Essa aula nós vamos ver a parte de ensaios específicos em matéria-prima, certo? Na aula passada, a Helena não estava lá, mas eu falei na parte de legislação que todo medicamento ele parte de uma matéria-prima. Por exemplo, o comprimido de paracetamol, ele tem um paracetamol que é a matéria-prima, uma das matérias-primas, ele tem uns recipientes que vão diluir essa matéria-prima, certo? E a mistura desses dois é que vai fazer o produto acabado, que é o comprimido. O controle de qualidade ele tem que ser feito em todas as etapas do processo, quer dizer, nem todas, ele tem que ser feito tanto na matéria-prima, quando ela é recebida, quanto no produto acabado, quando ele é distribuído. Eu já vou falar um pouco sobre isso. Por quê? Imagine você lá tem uma farmacêutica, uma distribuidora, uma fábrica de remédios. E você compra lá um lote de 1 tonelada de paracetamol, matéria-prima. Você vai usar esse material sem testar? Porque se ele tiver errado e você aceita, você se lascou com um lote se o produto estiver ruim. Então é feito um teste na matéria-prima assim que ela chega para saber se ela está dentro do controle de qualidade. Certo? Deixa eu até puxar aqui, beleza. Então, a farmacopeia brasileira, pessoal, que é o livro que está no AVA para vocês, que eu coloquei lá, mas depois eu passo outros materiais para vocês. A farmacopeia brasileira, ela apresenta 8 métodos de análise geral, que não são especificamente fisicoquímicos, mas tipo teste de dureza, teste de fiabilidade, são testes gerais, e 32 métodos de análise físico-químicos. 32 métodos. Eu vou abordar com vocês os principais, mas é método pra caramba de como você faz a análise de controle de qualidade. Onde alguns testes são específicos para a matéria-prima, certo? E outros são específicos para os produtos acabados, para o produto acabado. Mas, entretanto, existem vários desses métodos, 32 métodos, são usados para os dois. Tipo, pureza, eu faço o teste de pureza, tanto na matéria-prima como no comprimido, depois que ele está pronto. Então, a matéria-prima, galera, como eu tinha definido para vocês, é um produto natural ou transformado, certo? Ele pode ser da natureza, por exemplo, a maracujina, sei lá, a planta lá da maracujina. Ela é uma matéria-prima natural. Ou transformado, como por exemplo o salicilato de metila que é sintetizado. Também é uma matéria-prima. Que as empresas utilizam como base em um processo produtivo para a obtenção de um produto acabado. E o produto acabado é o resultado final do processo industrial. Isso aqui é meio óbvio pelo nome, né? Pessoal, o controle de qualidade, que é o que vocês estão interessados nessa disciplina, ele deve ser executado nos dois. Nos dois. Sendo que na matéria-prima é realizado na chegada, a matéria-prima, esse é realizado na chegada, e no produto acabado é realizado antes da distribuição. Beleza? Porque você quer saber como é que a matéria-prima chegou, você quer saber como é que o produto que você usou terminou. Beleza? Considerando os principais ensaios que são realizados na matéria-prima, que diferem dos ensaios realizados no produto acabado, podemos citar ensaios de identificação, que são usados para quê? Para determinar se aquela matéria-prima é aquilo lá. Tipo, eu comprei paracetamol, eu recebi paracetamol, porque, tipo, você recebe três tipos de pó branco diferentes, pode ser três tipos de materiais diferentes. Então, para isso, como é que eu identifico? Eu faço teste de solubilidade, teste de propriedades organolépticas, presença de polimorfismo nas amostras. Eu também faço ensaios de pureza, que é o ponto de fusão, o pH e o resíduo de incineração. Esses são os ensaios que eu vou abordar com vocês hoje,
E vou também passar para vocês algumas características dos processos. Por exemplo, vocês vão ter uma aula hoje de análise térmica, beleza? Para identificar polimorfismo, que normalmente não tem nessa disciplina. Mas eu coloquei para vocês. Vamos lá. O que são propriedades organolépticas? Esse nome lindo. O que é uma propriedade organoléptica? São aquelas que podem ser analisadas por um dos 5 sentidos: paladar, tato, audição, olfato e visão. Tipo, vamos ser sinceros. Cheirar, você não vai. Lamber, você não vai. Agora, você pode sentir a textura. Ouvir também, porque medicamento não grita. E você pode observar as características pela sua visão. As características das matérias-primas podem ser encontradas nas respectivas monografias da farmacopeia brasileira. Certo? Vocês têm lá no site da Anvisa. Você clica lá, tem um link no AVA. A farmacopeia brasileira. Lá nas monografias que você tem para cada medicamento. Tipo, eu tenho a monografia do paracetamol, eu tenho a monografia da dipirona, eu tenho a monografia do ácido acetil salicílico. Lá tem as características, certo? De qualquer matéria-prima que tenha sido registrada previamente. Se ela não tivesse sido registrada previamente, você deve definir essas características. Aí você escreve a monografia. Por exemplo, paracetamol tem lá na monografia. E ele tem essas características físicas. É um pó cristalino branco. Se você recebe um lote de paracetamol na tua empresa, como matéria-prima, e ele está amarelado, aí você vai na monografia e olha que ele é um pó cristalino branco, e ele está amarelado, tem algum problema. Você concorda comigo? Então, se ele está amarelado, você vai olhar assim, não dá certo. Tá errado isso aqui. Vou ter que fazer outros testes. A dipirona monoidratada. A descrição da monografia é um pó cristalino quase branco. Você pode ter recebido no lugar do paracetamol, você pode ter recebido dipirona. Certo? Perceba que branco e quase branco é cor. Cor você observa com o quê? Com seus olhos. Se você observa com seus olhos, você está observando uma propriedade organoléptica. Albendazol. Albendazol está lá na monografia também. Pó cristalino, untuoso ao tato, branco ou quase branco. Aqui ele dá até uma faixa. Ó. Ele pode ser branco ou quase branco, só não pode ser verde. Untuoso ao tato. Olha aqui a propriedade organoléptica. Ó. O que é untuoso ao tato? Ele meio que gruda, certo? Ele não é tipo, você já pegou no sal, ele é bem cristalino. Você pega no trigo, ele é untuoso, ele faz aqueles grumim, certo? Estão me acompanhando ou estou falando sozinho? Vou ver se vocês estão aí, se manifestam. Beleza, bora lá. Salicilato de metila. Oi, tá ouvindo. Salicilato de metila. É um líquido incolor levemente amarelado de odor característico. Certo? Isso aqui vocês já fizeram no laboratório. Se não fizeram comigo, fizeram com o Felipe. Eu acho que a Railene fez comigo isso aqui junto com o Samuel. Cheiro de salompas. Então, Foi, se tu... foi, a gente fez com você. Foi. Você pega ali o salicilato de metila, você vai lá, você abre o frasco dele, sente aquele cheirinho de Vick. Se tu sentir cheirinho de chulé, é errado. Aí tu olha, ele passa um líquido incolor, com uma leve coloração amarelada. Ele tá um amarelo muito forte. Então, tem problema. Propriedades organolépticas que você está usando para julgar, para poder identificar, qualificar o teu material. Beleza? A ciclovir, pó cristalino branco ou quase branco. Nistatina, antialérgico. Pó higroscópico fino, amarelo ou castanho. Aqui, ó, cor. Granulometria. Pó higroscópico. O que é higroscópico, pessoal? Que absorve água. Então, são características que você usa para identificar o material. Certo? E todas elas têm alguma relação com tua visão ou teu tato. Certo? Ou seja, propriedades organolépticas.
Outro teste é o teste de solubilidade. Os testes de solubilidade são de extrema, galera, é extrema importância na identificação de um fármaco. Tanto na identificação quanto no desenvolvimento de testes de dissolução, quanto no registro de novos fármacos. Pra vocês terem ideia, na USP de São Paulo, onde o professor Felipe fez o doutorado dele, existe um laboratório exclusivo de dissolução de fármacos. É uma estrutura montada só para pesquisar a dissolução de fármacos. Beleza? Ou seja, isso aqui, não esse teste de solubilidade que eu vou falar, mas praticamente quando eu vou falar de perfil de dissolução, quem perder essas aulas vai se arrepender, de verdade. Porque é onde você ganha muito dinheiro na farmácia, quando você se especializa em dissolução. Certo? Porque não tem como aprovar um medicamento, não tem como você desenvolver um medicamento se você não entende como ele é dissolvido. Por quê? Porque a dissolução está diretamente ligada com a biodisponibilidade. Se você tem um fármaco que não é muito solúvel, ou que você não conhece o perfil de solução dele, você não tem como utilizar aquele fármaco como medicamento. Porque você não sabe como ele vai dissolver, quanto ele vai dissolver, e dessa quantidade de solução, como é que é a biodisponibilidade dele. Beleza? Então, mas vamos com calma. O que é o teste de solubilidade utilizado na identificação? Eu vou falar já já um pouquinho mais sobre dissolução. Mas a gente aborda isso bem aprofundado nessa disciplina, tá bom? Na identificação de fármacos, controle de qualidade, a solubilidade dos mesmos é descrita na farmacopeia em diferentes meios. Se você pegar a farmacopeia, você vai ver lá a solubilidade daquele medicamento em diferentes meios para que você possa testar, certo? Onde essa solubilidade é classificada da seguinte forma. Essa tabela eu tirei da farmacopeia. Ó. Você classifica o fármaco como muito solúvel, facilmente solúvel, solúvel, moderadamente solúvel, até praticamente insolúvel. Como? Dissolvendo. Por exemplo, o que é um fármaco muito solúvel? É quando você consegue dissolver 1 grama dele em menos de 1 ml. Aqui, ó, ele fala menos de uma parte. É sempre 1 grama de fármaco em menos de uma parte. Isso quer dizer o quê? 1 grama em menos de 1 grama. Facilmente solúvel. Está te dizendo o quê? Que você consegue dissolver 1 grama em até 10 ml. Entre 1 e 10 ml de água ou de solvente, esse teu fármaco tem que ser solúvel para que ele seja classificado como facilmente solúvel. E solúvel de 10 a 30 partes, ou seja, até 30 ml. E um fármaco que é praticamente insolúvel, até 10 mil partes. Quer dizer, mais de 10 mil partes. Ou seja, no mínimo, para ser classificado praticamente solúvel, você deve testar, dissolver 1 grama em 10 mil ml. Que é o equivalente a quê, galera? 10 litros. Se não dissolver em até 10 litros, ele é um fármaco praticamente insolúvel. Eu estou falando de 1 grama. Professor, vou ter que testar em 10 litros d'água? Pelo amor de Deus, não, né? Existe uma coisa chamada equivalência, galera. Se 1 grama você vai testar para 10 mil ml, quantos gramas eu vou testar em 100 ml? Você faz uma regrinha de 3, aí você vai achar que vai dar 100 ml. Perdão, eu dividi aqui direitinho. 100 dividido por 10 mil vai dar 100. Aí tem 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros, 0,0. Você vai testar isso em 0,01 grama. Vocês entenderam isso aqui, pessoal? É importante. E aí? Mais ou. Foi embora para o mais e para o ou. Você entendeu a tabela? Você consegue entender essa relação aqui, ó? Sim, beleza. Aí eu te pergunto, para você determinar que um fármaco é praticamente insolúvel, essa parte aqui, como é que você teria que fazer?
você teria que pegar 1 grama de fármaco e dissolver em 10 litros de água. Aí imaginou o esforço, porque você tem que dissolver isso aqui numa água destilada. Aí tu tem para testar 100 fármacos diferentes. Tu vai pegar cada um deles em triplicata, pelo menos. Ou seja, tu vai ter que fazer 300 testes de solubilidade, já que tu vai fazer cada um deles 3 vezes. Cada teste desse, tu vai usar 1 grama. Ou seja, tu vai usar 300 gramas do teu fármaco. Mas, em compensação, tu vai usar 3.000 litros de água. Isso é uma caixa d'água, meu amigo. De água destilada. Faz sentido você fazer isso? Sinceramente. Se você fosse dono da empresa, pense aí, você é empresário. Faz sentido? Não, não faz. O que é que eu faço então? Eu faço uma equivalência. Como assim? Se para 1 grama eu vou usar 10.000 ml, se eu quiser fazer esse teste só com 100 ml, que é um valor razoável, quanto é que eu vou precisar? X, é a regra de 3, tá bom? X vezes 10.000, 1 vezes 100. Aí tu vai ficar com X igual a 100 dividido por 10.000. Beleza? Cancela os zeros aqui. Tu vai ficar com 1 sobre 100, que é 0,01 grama. Ou seja, você consegue fazer o mesmo teste para determinar se esse cara é praticamente insolúvel, utilizando 0,01 grama e 100 ml de água. Ou seja, esse teu teste aqui, que ia ser feito em 3.000 litros, ele vai ser feito em 30 litros de água. Para toda essa gama de fármaco aqui. Em vez de 3.000 gramas, de 300 gramas de fármaco, tu vai pesar no máximo 3 gramas total, tá bom? Para cada fármaco, 0,01 grama. Para cada amostra. E deu para entender agora? Show. Beleza? Então vamos ver como é que a farmacopeia classifica isso aqui, ó. Vou apagar aqui. Ó, nesse teste é realizada a dissolução do fármaco no meio indicado na monografia, certo? E a contraprova, como é que eu testo a habilidade? Eu vou testar a dissolução no meio indicado na monografia. E a contraprova é utilizando a menor medida superior para o meio. Vamos explicar isso com calma. Por exemplo, Mariana, vai lá para fora. Eu tenho que testar o paracetamol. E na farmacopeia vem dizendo assim, ó, na monografia dele. Solubilidade. Ele é facilmente solúvel em água. Solúvel em água fervente. Facilmente solúvel em álcool etílico. E solúvel em hidróxido de sódio. Beleza? Você está vendo, ó, que ele te deu 1, 2, 3, 4 solventes. E te dá a classificação em cada um deles. Facilmente solúvel em água fervente, facilmente solúvel em álcool etílico. Vamos olhar a tabela. Se a gente considerar só essa solubilidade aqui, tá bom? Para me não endoidar com vocês, vamos testar só a solubilidade em água. É a tabela. Ele está dizendo que ele é facilmente solúvel. Tá aqui, ó. Facilmente solúvel. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ser solúvel em até 10 partes e no mínimo uma parte. O que é que eu faço? Eu vou testar a solubilidade dele dissolvendo 1 grama em 10 ml. Por que eu tenho que testar no máximo? Tipo, ele é solúvel em até 10 partes. Certo? Quando eu falo parte, galera, é porque é equivalente. Se fosse 0,1 grama, eu ia testar só com 1 ml, tá certo? Por isso que ele coloca partes. Essa parte é sempre grama por ml do teu solvente. 1 grama por 1 ml. Cada parte aqui é 1 ml. Beleza para vocês? Vocês estão me acompanhando até aqui, né?
Beleza. Aí, vamos lá. Testa a solubilidade dissolvendo 1 grama em 10 ml. Certo? Por quê? Porque já está me dizendo que é facilmente solúvel em água. Aí eu vou lá, pego um recipiente, coloco 10 ml e adiciono aqui dentro 1 grama do meu fármaco. E deixo agitando. Tem uma técnica já que eu explico para vocês qual é que faz isso. E deixo agitando. Aí eu vou ver se ele solubiliza ou não. Certo? Eu vou fazer algum teste para saber se todo o fármaco está dissolvido. Normalmente você consegue fazer isso de forma visual. Se sobrar algum pozinho porque não está dissolvido. Beleza. Testei. Vamos dizer que ele dissolveu. Dissolveu. Eu tenho que fazer uma contraprova. Como é que eu faço a contraprova? Eu vou fazer a contraprova testando dissolver 1 grama em menos de 1 ml. Por quê? Qual é a parte superior? Tá vendo aqui, ó? A contraprova é feita utilizando a menor medida superior. Quem é que é superior a facilmente solúvel? Um muito solúvel. Qual é a menor medida dele? Menos de uma parte. Ou seja, eu pego lá 1 grama do meu fármaco e vou adicionar em menos de 1 ml. E o que é que eu garanto? O que é que eu espero? Que ele não dissolva. Se ele dissolver, falhou. Tu não tem paracetamol. Tu tem outro medicamento, porque o paracetamol em água é para ser solúvel acima de 1 grama. Ele é insolúvel em menos de 1 grama. Ele é insolúvel em menos de 1 ml. Certo? E volta aqui, professor. E se falhasse nesse teste aqui? Se ele não solubilizasse em 10 ml? Então você também está falando de outro medicamento que não é o paracetamol. Ele falha no teste de identificação. Beleza, galera? Perceba, isso eu faço para testar. Eu recebi uma carga de paracetamol. Eu quero saber se isso aqui que eu recebi é paracetamol. Aí eu faço esse teste e faço a contraprova com outro teste. Tranquilo? Vocês entenderam? Mesma coisa para o albendazol. Vamos lá, o que, é que a farmacopeia diz do albendazol? Ela diz o seguinte, ó, que ele é praticamente insolúvel em água. E aí, Rafael, tudo bom, meu amigo? Como é que você tá, cara? Opa, Bruno, bom dia. Desculpa só Bom entrar dia. agora, por causa que eu tava trabalhando também, aí só deu pra entrar agora. Tu trabalha de manhã, bicho? Eu trabalho 7 horas da manhã até às 11. Cara, e como é que tu vai fazer essa disciplina, bicho? Não, então, é por causa que eu deixo gravado, eu falo com o gerente pra ficar escutando um pouco. Aí eu coloco o fone de Ah, ouvido e deixo só um dos lados. tô ligado. Beleza, então vai escutando aí, tá bom? Vai ficar gravado no final das contas. Qualquer dúvida você tira lá pelo grupo. Tá bom, então, valeu. Vamos lá, ó. O que o albendazol tá te dizendo, ó? A solubilidade dele, ele é praticamente insolúvel em água, certo? E em álcool etílico. Ele é facilmente solúvel em ácido fórmico anidro e solúvel em ácido acético glacial. E muito pouco solúvel em álcool isopropílico. E muito pouco solúvel em ácido clorídrico e insolúvel em hidroxólico. Perceba, aqui ele já deu uma porrada de meios diferentes. Ele está te dando 1, 2, aí ácido fórmico, 3, ácido acético, 4, ácido isopropílico, 5, ácido clorídrico, 6, hidróxido de sódio, 7. E te deu 7 meios diferentes e te deu 7 classificações de solubilidade diferentes. Eu posso usar qualquer um desses meus para poder trabalhar. Eu vou usar o que é mais fácil, certo? Eu vou usar o que é mais fácil. Eu vou usar o ácido acético glacial. Beleza? Então, testando em ácido acético, vamos lá. Ele está me dizendo, ó, que ele é solúvel em ácido acético glacial. Se ele é solúvel, ele está aqui, ó, a classificação de identificação dele. Ele é solúvel de 10 a 30 partes. Ou seja, para mim testar 1 grama dele, diga aí, um de vocês que estão participando há mais tempo, esse primeiro teste, para me identificar, eu vou testar em 10 ml ou em 30 ml?
E aí, galera? É usando a maior parte, tá bom? Eu faço o primeiro teste usando a maior parte, ou seja, eu vou testar 1 grama em 30 ml de ácido acético. Se for o albendazol, ele é para solubilizar. Ele é para ficar todo solúvel, solução homogênea. Na maior, isso. O primeiro teste é na maior, sempre. Para identificar, para saber se ele é ele. Se ele for solúvel no maior volume possível, tu garante que aquele material que você está testando é o albendazol. Professor, mas se eu tiver outro medicamento que tem a mesma solubilidade do albendazol no ácido acético? É por isso que a gente faz mais de um teste, diferente do de solubilidade. Outros testes de controle de qualidade. Pode ter dois com a mesma solubilidade? Pode. Mas dificilmente ele vai dar os mesmos resultados em 3 testes diferentes. 3 tipos de testes diferentes. Beleza? Mas eu identifico o albendazol por solubilidade sim. Dissolvo em 30. Agora eu faço a contraprova. Como é que eu faço a contraprova? Com a menor parte do superior. Quem é o superior ao solúvel? É o facilmente solúvel. Quem é a menor parte dele? É 1 ml. Então, para fazer a contraprova, eu vou pegar 1 grama de albendazol e vou tentar dissolver em 1 ml de ácido acético. O que é que eu espero? Que não dissolva. Que não dissolva. Porque se ele dissolver, tem alguma coisa errada. Beleza? Não passou na contraprova. Vocês me entenderam aí? Como é que eu faço esse teste de solubilidade? A gente vai fazer isso na prática. Quando tiver prática. Né? Porque vocês viram aí que morreram 1.900 pessoas em 24 horas. Aumentou 300 de ontem para hoje. Beleza, galera? Show. Você vai testar ele em 1 grama em 30 ml, depois você vai testar 1 grama em 1 ml para fazer a contraprova. Para realizar o perfil de solubilidade de um fármaco, certo? Ainda tem solubilidade, mas agora vamos falar de uma coisa mais aprofundada aqui. Para realizar o perfil de solubilidade de um fármaco, é necessário testar a solubilidade do mesmo em diferentes meios e a partir daí determinar a sua classificação, certo? Ou seja, isso aqui, ó, isso é um perfil de solubilidade. Eu vou testando a solubilidade dele em diferentes meios. Agora, como é que eu sei isso aqui? Na primeira vez, pá, peguei um fármaco desconhecido. Peguei um fármaco desconhecido. Acabei de tirar de uma planta lá da floresta amazônica usado pela tribo Tupinambá para curar coceira no cotovelo. Isolei esse fármaco. Agora eu vou testar a solubilidade dele. Como é que eu faço isso? Para traçar aquele perfil que eu mostrei para vocês. Vamos ver isso. Existem 3 testes. Teste de dissolução intrínseca, o teste potenciométrico e o teste chamado de shake flask, que é agitação mecânica, certo? Antes de abordar esses métodos com vocês, pessoal, vamos primeiro determinar os tipos de fármaco quanto à sua solubilidade em determinado meio, certo? Atenção, pessoal. Deixa eu repetir isso aqui, ó. Antes de abordar os métodos de dissolução para determinar a solubilidade, vírgula, tá faltando a vírgula. Vamos primeiro classificar os tipos de fármaco quanto à sua solubilidade. Galera, atenção, não é aquela de muito solúvel, pouco solúvel, solúvel, não é aquilo, certo? É isso aqui, ó. O fármaco ele pode ser classificado em 4 classes. Vocês já viram isso em alguma aula de vocês? Talvez já, não sei. Certo? Ele pode ser um fármaco de alta solubilidade e alta permeabilidade. O que é a solubilidade? Capacidade que aquele fármaco tem de se dissolver no solvente que vai ser aplicado na pessoa. Por exemplo, você vai dar lá uma injeção de tramal no cara. Esse tramal tem que ser solúvel no soro fisiológico. Beleza? Para poder entrar pelo caminho intravenoso.
E o que é alta permeabilidade? É a capacidade desse fármaco entrar na célula para ter ação, ou no tecido, para ter ação medicamentosa. Beleza? Aí eu posso classificar tanto pela solubilidade, como eu posso classificar pela permeabilidade. Aí, o que eu quero de vocês é a solubilidade. Ó. Você pode ver que o fármaco ele pode ser de alta solubilidade ou ele pode ser de baixa solubilidade. Qual é o ponto de corte? 250 ml. Um fármaco ele é considerado de alta solubilidade. A solubilidade de um fármaco é determinada pela dissolução da dosagem mais alta de um medicamento em 250 ml de solução tampão, pH entre 1 e 8. Isso quer dizer o quê? Peguei lá um frasco, coloquei 250 ml de solvente e coloquei lá o meu fármaco. Coloquei o fármaco lá. Vamos dizer que eu botei, sei lá, 100 gramas de fármaco. Solubilizou, vai ser de alta solubilidade. Não solubilizou, vai ser de baixa solubilidade. Beleza? Ó, caso o fármaco seja solúvel, em menos de 250 ml, o mesmo é considerado de alta solubilidade. Se for em volume superior a 250 ml, o mesmo é considerado de baixa solubilidade. Tranquilo para vocês? E aí, Helene? De boa? Certo. Sabendo disso, vamos lá. Dissolução intrínseca utiliza um aparato que vai garantir o quê? A manutenção do pH do meio, que tem que ser entre 1 e 8, de dissolução, a velocidade de rotação e a área superficial de contato entre a matéria-prima e o meio. Tá aqui o aparatozinho, ó. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Você tem aqui o copo, certo? Aqui um copo. Um copinho, ó. Esse copo você coloca a solução. Ele tem uma pá que vai girar e agitar essa solução. A solução você faz ela com um tampão para manter o pH constante. E bem aqui está o ponto-chave, ó. Esse compartimentozinho aqui, ó. Aqui você coloca um compacto na matéria-prima, certo? E você garante que enquanto ela agita, que somente essa parte de cima aqui, ó, dele está em contato com a solução. O resto aqui não está em contato, ou seja, você garante a área superficial. Aí você garante a quantidade de amostra que está em contato com ela, com a solução. O que é que a gente faz? Nesse ensaio é determinada a quantidade de fármaco dissolvida em diferentes intervalos de tempo. Para isso, uma alíquota do meio é retirada em intervalos determinados e o meio é reposto no mesmo volume que foi retirado. Certo? Qual é a consequência de eu fazer isso aqui, pessoal? Tirar em diferentes intervalos de tempo. Aí eu tiro e testo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui uma amostra e vou testar. Tirei com 1 hora. Está agitando há 1 hora. Tirei. Aí agora eu vou tirar outra amostra com 2 horas. Aí eu vou tirar outra amostra com 3 horas. Aí eu vou tirar outra amostra com 4 horas. E assim sucessivamente até, sei lá, 24 horas de ensaio. O que é que eu vou ter? E eu vou testando isso. O que é que eu vou ter? Eu vou obter um gráfico da concentração pelo tempo. Beleza? Eu vou ter um gráfico da concentração pelo tempo. Tipo, na primeira amostra, na primeira hora, a concentração estava bem aqui. Na segunda hora, a concentração estava bem aqui. Na terceira hora, a concentração estava bem aqui. Na quarta hora, na quinta hora, na sexta hora. Aí lá para a sétima hora, para a oitava hora, para a nona hora, para a 10ª hora, para a 11ª hora. Você perceba que ele vai subindo a concentração até que ela atinge um patamar. Esse patamar é a solubilidade dele. Certo? Lembrando que isso aqui, por exemplo,
eu posso fixar, eu quero fazer esse teste em 100 ml de volume aqui dentro. Eu fixo o volume. Aí digamos que esse valor aqui, ó, foi de, vamos lá, eu testei a concentração e eu vi que estava dissolvido no meu material 3 gramas. Depois aqui, ó, eu fiz o teste, deu 5 gramas do teu fármaco. Aqui eu fiz o teste, ó, e eu encontrei 10 gramas do fármaco. E aqui no patamar, eu encontrei 20 gramas do fármaco. O que eu consigo dizer com isso aqui, pessoal? Já que ele atingiu o patamar, quer dizer que ele está saturado. Vocês concordam comigo? Você lembra que a saturação eu não consigo dissolver mais. Já que ele atingiu um patamar, ele não dissolve mais, ele está saturado. Quando eu pego esses 20 gramas aqui, eu tenho dizendo em 100 ml, quer dizer que a cada 100 ml desse solvente que eu testei, eu consigo dissolver 20 gramas desse fármaco. Beleza? Tranquilo para vocês, isso aqui? Agora pensa comigo. Se eu consigo dissolver 20 gramas em 100 ml, se eu consigo dissolver 20 gramas em 100 ml, certo? Quanto eu vou conseguir dissolver em 250 ml? Vai dar X. Deixa eu fazer aqui essa continha que eu não sei ela de cabeça não. Vamos lá, vai dar 20 vezes 250 dividido por 100. Ou seja, 50 gramas. Então eu consigo, ó, dissolver 50 gramas desse meu fármaco em 250 ml. Pegaram essa informação? Eu consigo dissolver 50 gramas do meu fármaco em 250 ml. Certo? Agora volta para cá, ó. Como é que eu testo a solubilidade nesse painelzinho aqui? Eu pego a dosagem mais alta do medicamento. Vamos dizer que a dosagem mais alta daquele medicamento seja de 40 gramas. A dosagem mais alta. Eu tenho que tomar 40 gramas desse medicamento para poder ter a ação medicamentosa que ele quer, a ação farmacêutica que eu quero que ele tenha. Se são 40 gramas, certo? Mas eu consigo dissolver 50 gramas em 250 ml. Lá pelo gráfico que eu peguei. Eu consigo dissolver 50 em 250. Eu vou conseguir dissolver 40 em menos de 250, sim ou não? E aí? E aí, Raio? Sim. Então esse fármaco vai ser de alta solubilidade. Entendeu? Já que a maior dose é 40. Agora, se a maior dose fosse 60 gramas, se a maior dose fosse 60 gramas, eu consigo dissolver 60 gramas em 250 ml, já que eu fiz o teste de perfil de solubilidade e eu dissolvo 550 gramas em 250. Não. Então, esse fármaco vai ser classificado para uso humano como um fármaco de baixa solubilidade. Esse fármaco aqui dá problema. Esse fármaco aqui não dá problema. Esse fármaco aqui eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que colocar alguma coisa associada, eu tenho que usar algum recipiente que vai aumentar a solubilidade desse fármaco para que eu possa usar ele como ativo terapêutico. Senão, eu não posso usar esse medicamento. Certo? Captou a importância desse bendito desse teste? Você só sabe se o medicamento pode ou não pode ser usado se você tiver o perfil de solubilidade dele. Se você não tiver o perfil, não adianta. Você não usa. Você não sabe a ação. Você não sabe se você pode usar ou se você não pode usar. Beleza? Fora esse teste aqui, de solução intrínseca, eu posso fazer o quê?
Isso é o potenciométrico, que é um teste mais avançado e permite determinar o perfil de solubilidade utilizando menos amostra e menos meio de dissolução, certo? Que é usando um equipamento como esse aqui. A grande vantagem é que a quantidade de fármaco dissolvido no meio é determinada por uma titulação potenciométrica, ou seja, eu preciso de muito pouco. Porque a titulação potenciométrica aqui, tipo, eu consigo fazer essa medição em 5 ml. Eu uso 5 ml de amostra, eu consigo traçar aquele mesmo perfil de solubilidade que eu tracei para o outro fármaco lá. Porque eu faço uma titulação potenciométrica. Eu vou usar o potencial elétrico aqui que vai ter do fármaco. Aí vocês vão lembrar lá de Analítica 2 que eu falei sobre isso aqui com vocês. Certo? Se não falei, me cobrem. Eu falei. Beleza. E por fim, que é o teste recomendado, eu ainda vou ver. Pronto. Você vai ver mesmo. Ainda o teste recomendado, que é recomendado pela farmacopeia, que é recomendada pela Anvisa, certo? A Anvisa utiliza esse teste aqui, ó, que é a técnica 003, que é o Shake Flask. A mais avançada é qual? Potenciométrico. Tem outra melhorzinha, perfil de solução feito pela solubilidade intrínseca. Mas qual é que a Anvisa recomenda e usa? Shake Flask, certo? É o que está na norma da Anvisa. Esse é um dos testes mais usados, por quê? A aparelhagem é extremamente simples. É um tubo e uma mesa agitadora, certo? E necessita de problema, necessita de muita amostra e muito meio de solução, beleza? Ó, como é que eu faço esse ensaio? Eu vou pegar 10 ml do meu de dissolução, colocar no frasquinho, 10 ml, e vou jogar uma quantidade absurda de fármaco aqui dentro. E vou deixar ele agitando lá entre 24 e 72 horas. A mistura fármaco mais meio é deixada sob agitação e temperatura controlada por um período de 24 a 72 horas. Certo? Eu deixo lá agitando. Solubilizou tudo. Eu boto mais meio. Até que eu faça uma saturação. O que eu preciso é fazer o seguinte. Adiciona a quantidade de fármaco adiciona-se quantidade de fármaco suficiente para saturar a amostra. Como é que eu vou saber que eu vou saturar a amostra? A partir do momento que passar ali 24 horas agitando e eu continuar com o pó no fundo do meu frasco. Quer dizer que está saturado. Beleza? Aí eu faço o quê? Filtro o material. Aí pego a fase líquida e vou analisar. Pode ser por VVIS ou outros métodos. Aí eu vou ter o quê? Não era 10 ml que tinha? Era 10 ml que eu tinha. Certo? Para saturar isso aqui, digamos que eu precisei de 20 gramas do fármaco X. Precisei de 100 gramas do fármaco Y. E precisei de 1 grama do fármaco A. Esse fármaco aqui é menos solúvel, esse fármaco aqui é intermediário e esse fármaco aqui é o mais solúvel de todos, porque eu consegui dissolver mais. 100 gramas em 10 ml, 1 grama em 10 ml ou 20 gramas em 10 ml. Beleza? Deu para entender? Show de bola. Aí, esse aqui não traça gráfico, tá bom? Eu não traço o gráfico dele, eu acho direto a concentração. Aí eu posso extrapolar. Se em 20, vamos lá, vamos fazer aquele mesmo raciocínio. Se em 10 ml a saturação dele é atingida com 20 gramas, em 250 ml, quanto? Bora lá. 250 vezes 20 dividido por 10. Eu consigo dissolver 500 gramas. Eu consigo dissolver 500 gramas em 250 ml. Se por acaso essa for a dosagem máxima, se a dosagem máxima for 400 gramas, claro que nunca é tudo isso, tá bom? Se a dosagem máxima for 400 gramas, esse fármaco é solúvel, de alta solubilidade. Se a dosagem máxima for 600 gramas, esse fármaco é de baixa solubilidade. Beleza? É assim que eu faço a classificação por solubilidade. Tranquilo, galera?
Hein? Beleza? A temperatura ela é controlada, normalmente ela é utilizada a 37 graus e você controla o pH do meio por um tampão, deixando ele entre 7,1 e 7,5. Show. Bom, agora vamos começar a falar de outra coisa que é chamado de polimorfismo. Certo? O que é o polimorfismo, galera? Preste atenção nisso aqui. É um dos principais complicadores na análise de matéria-prima. Certo? O que é que ele é? É a presença de materiais polimorfos. Certo? A palavra poli quer dizer vários, morfos é formas. Matérias que têm formas diferentes. Ele é basicamente a mesma matéria-prima, mas com diferentes arranjos cristalinos. É tipo, estou com a mão para cima, estou com a mão para baixo. Os cristais polimorfos, eles afetam várias propriedades dos fármacos, certo? Porque eles podem apresentar diferentes pontos de fusão. Entenda, é o mesmo medicamento, é a mesma matéria-prima, só que tem um cristal na forma A e tem um cristal na forma B. Isso vai mudar o ponto de fusão, vai mudar a solubilidade, consequentemente vai mudar de biodisponibilidade, porque é um fármaco menos solúvel, ele é menos biodisponível. Vai mudar as propriedades elétricas, condutividade elétrica, vai modificar a propriedade ótica, como a capacidade de giro da luz polarizada. Beleza? Vai mudar a dureza desse cristal, vai mudar a estabilidade física, a estabilidade química, só com diferença no polimorfismo. Também pode mudar a densidade dele. Beleza? Por exemplo, ó, aqui, um polimorfo. Distâncias intermoleculares das formas A e C do mebendazol. Por exemplo, você vai trabalhar com mebendazol, você tem que ter cuidado. Porque você tem a forma C e a forma A do cristal. Olha a diferença. Está aqui um cristal do albendazol. Uma molécula do albendazol. Aqui embaixo tem outra molécula do albendazol. Outra molécula do albendazol. E aqui tem outra molécula do albendazol. São 4 moléculas que eu estou desenhando aqui para vocês. Qual é a diferença? Olha a distância. 2,7 angstroms. 2,9. 2,7. Aí você olha para cá agora. É o mesmo cristal. É a mesma molécula. Vocês estão percebendo a diferença no formato do empacotamento disso aqui? Vocês conseguem perceber que essa estrutura é diferente dessa? Que isso aqui, se eu fosse desenhar um cristal, ele ia estar um cristal assim, ó. Parecendo um hexano, com um cubo. Se eu puxasse assim, ó. Certo? Enquanto que esse aqui está assim, ó. Parecendo um cilindro, um paralelepípedo. Ele é tridimensional. Perceberam a diferença dos cristais aí? Só em função do que? Da compactação do cristal. Isso é um polimorfo. Mesma molécula com diferentes formas. Beleza. A forma polimorfa mais estável, certo? A forma polimorfa mais estável vai apresentar forma polimorfa mais estável apresenta o maior ponto de fusão e a menor solubilidade, certo? Consequentemente, a menor biodisponibilidade, pois são mais estáveis tanto física como quimicamente. Deu para entender isso? Certo? Outras formas polimórficas menos estáveis, que a gente chama de formas metaestáveis, irão apresentar menor ponto de fusão e maior solubilidade. Consequentemente, maior biodisponibilidade. As formas metaestáveis tendem a, com o passar do tempo, transformar-se na forma mais estável. É tipo assim, galera. Eu tenho uma forma aqui, sei lá, forma de quadrado. Aí essa forma ela é metaestável.
meta-estável. A forma estável é um círculo. Essa é a forma estável. Estável. Essa forma estável, ela vai ser, vamos pegar o ponto principal, ela vai ser menos solúvel. Como ela é menos solúvel, ela vai ser menos biodisponível, certo? A forma metaestável, ela vai ser mais, vou até botar aqui, ela vai ser mais solúvel, certo? Necessariamente mais biodisponível. Com o passar do tempo, você tem a modificação da forma metaestável para a forma estável. Aí eu pergunto para vocês, galera, vocês viram lá que tem uns fármacos que eles são de baixa solubilidade, né? Lá que eu mostrei naqueles perfis, beleza? Aí eu pergunto, me respondam, por favor. Se eu conseguir pegar aquele cara que é de baixa solubilidade e transformar na forma metaestável, ele vai ter uma solubilidade maior. Aí ele vai ser um fármaco agora de alta solubilidade e eu vou poder usar ele como medicamento. Porque lembra que eu falei quando ele é de baixa solubilidade? Às vezes eu preciso modificá-lo de alguma forma ou associá-lo com alguma coisa para que eu consiga usar o seu efeito medicamentoso, para que ele possa ser biodisponível, certo? Se eu transformo na forma metastável, ele vai passar a ser biodisponível. Mas com o passar do tempo, mesmo que eu modifique, com o passar do tempo ele volta para a forma estável. Isso aqui para vocês tem cara de quê? Validade. É um dos quesitos da validade do teu medicamento. Se o medicamento ele é usado como medicamento, como fármaco na fase metaestável, e com o passar do tempo você tem uma passagem da fase metaestável para a estável, então modificação no polimorfismo dele, quando ele estiver na fase estável, ele pode não ser mais efetivo. Aí você perde a validade do medicamento. Sacaram aí? Beleza. Aí diferentes técnicas podem ser utilizadas para determinar a presença de polimorfismo, tá bom? Que técnicas são essas? Posso usar solubilidade, porque vai ter diferença de solubilidade entre eles. Eu posso ver de solução intrínseca, que é aquele gráfico lá que a gente fez lá. Tipo, eu vou ter um gráfico assim com esse perfil para o polimorfo A. Eu vou ter um gráfico com outro perfil para o polimorfo B. Obviamente, esse aqui seria a forma estável, que tem menor solubilidade, né? E essa aqui seria a forma meta-estável. E eu vou ter a análise térmica. Certo? Galera, destaque aqui para a análise térmica. Pois é a mesma a análise térmica, além de identificar a presença do polimorfismo. Só um minuto, pessoal. Além dela identificar a presença do polimorfo, ela determina a estabilidade de cada polimorfo. Eu consigo saber a estabilidade. Além de perceber que tem, eu digo quanto estável ele é. Certo? Isso eu indico a partir do ponto de fusão. Porque a análise térmica vai te dar o ponto de fusão de cada polimorfo que aquela tua amostra apresentar. Então, bora lá. Análise térmica, galera, que é uma aulinha de análise térmica para vocês. Está descrita na farmacopeia brasileira entre um dos métodos de análise. Daqueles 32 que eu falei no começo da aula, a análise térmica é um desses 32. Dos métodos físico-químicos. Perfeito? A mesma é composta por 2 ensaios. A análise térmica é feita por 2 ensaios.
a termogravimetria, onde eu vou avaliar a variação da massa com o aumento da temperatura, e a calorimetria exploratória diferencial, que eu vou observar a passagem, as trocas de calores. Estou só nós dois, Helene. As trocas de calores nas transformações do cristal. Tipo, quando ele dissolve, quando ele funde, você tem ali uma absorção de calor pelo sistema. Aí você vai ver essa absorção de calor. Quando você congela, você resfria um material, você vai ver esse material jogando calor para fora. Você vai ver a liberação do calor. De todas as transformações térmicas que ocorrem no teu material, quando tu faz uma varredura de temperatura, você vai lá de 0, de 25 a 600 graus, todos os efeitos que a temperatura causa naquele teu sistema, dele absorver calor ou ele liberar calor, vai ser registrado pelo ADSC. Enquanto que o TG vai observar como a massa dele varia com a temperatura, porque quando você vai queimando, você vai aumentando a temperatura, ele começa a se decompor. Vai perder água, vai se modificar termicamente, vai até que sobra só o pó, só a cinza. Beleza? Então, bora lá. Ó. A TG analisa a variação da massa da matéria-prima, em função da temperatura ou do tempo, em um sistema aquecido, com fluxo de calor controlado. Certo? Você pode utilizar a TG para quê? Você consegue determinar a variação da massa para uma substância em determinados intervalos de temperatura. Eu consigo observar quanto que a massa muda, tipo de 0 a 100 graus, de 0 a 200 graus, de 0 a 300 graus. Eu consigo ver o comportamento térmico. Eu consigo saber se aquele meu medicamento ele pode ser acondicionado acima de 25 graus ou não. Porque se acima de 25 graus ele começa a se decompor, eu tenho que deixar ele guardado a menos de 25. Tipo, se você pegar a insulina, você tem que ser guardado na geladeira. Porque uma temperatura mais alta ela começa a se decompor. Como é que eu sei isso? Análise térmica. Determinação do teor de umidade. Eu consigo saber quanto de água tem ou quanto de solvente tem naquele determinado fármaco. Porque você vai ter a evaporação da água e você vai conseguir saber quanto de massa de água foi perdida. Certo? Também posso fazer a determinação da temperatura de ebulição e de sublimação a partir dos eventos. Já mostro um gráfico que explica isso melhor. Também consigo determinar a temperatura de decomposição térmica, que é o que eu estava falando. E determinação do teor de cinzas. No final da TG, fica, tipo no caso das vacinas de Covid. Isso. Só que no caso não é nem por TG, porque a TG não é congelada. Certo? Você não faz... É uma análise térmica, mas começa a dar temperatura muito baixa. E eu não sei se é decomposição, porque como são proteínas, Railene, é tipo uma desnaturação das proteínas mesmo. O que você aplica é o vírus inativado. Aí, se esse vírus aquele vírus inativado é jogado numa temperatura muito alta, ele desnatura a proteína. Principalmente quando você pega a caso da Pfizer e da Moderna, que são proteínas, que são vacinas de RNA. Certo? Que é uma técnica nova. Que ele usa somente um nuclídeo do RNA. Aí ele degrada muito, a uma temperatura muito baixa. As vacinas da Pfizer, da Coronavac, não. Geladeirinha normal segura. Certo? Teor de cinzas. Teor de cinzas é o que sobra. Por exemplo, eu tenho lá na farmacopeia que o paracetamol deve sobrar 4% de cinzas depois do teste de análise térmica. Aí eu vejo lá, na análise térmica, e sobrou 2. Opa, tem alguma coisa misturada nesse paracetamol aqui. Que era para sobrar 4, só sobrou 2. Então tá errado. É um teste de controle, tá bom? Isso no ensaio. Eu pego essas informações aqui todinhas. O gráfico base do TG mostra a variação de massa com aumento da temperatura. Tá aqui, ó, o gráfico base. Você tem aqui a massa, certo? No eixo Y. Você tem aqui a massa do TG. E você tem a temperatura. Ó, à medida que, digamos que começou aqui em 0 graus, à medida que a temperatura vai aumentando, ela não muda. Porque normalmente não se começa a decompor. Aí tem um ponto da temperatura que você começa a ter uma decomposição. Ó. Aí a massa baixa bastante, ó, ela começa a diminuir. E o equipamento pega essa variação. Certo?
Ele pega essa variação de massa. E depois ela estabiliza de novo. Então, aqui eu tenho um patamar inicial, digamos que eu pesei 10 miligramas do meu material. Esse é o patamar inicial, 10 miligramas. A gente mede em porcentagem, tá bom? 100% de massa. Aí ele começou a cair. Qual é a temperatura que ele começou a cair? Você passa a tangente. Que a tangente é aquela curva que tangencia a reta. Se você pegasse um cartão, ou algum cartão magnético, ou uma régua, e você botasse em cima dessa curva no gráfico, aí você ia ver o ponto, ó, que cruza aqui, ó. As duas. Pô, uma cagada de pato isso aqui. Você vai ver, ó, o ponto em que as duas retas se cruzam. Esse ponto é a temperatura aqui, ó. Não, viajei. Pera aí. Assim, esse ponto aqui, ó, de cruzamento é a temperatura que eu considero para o início do evento. Digamos, ó, que isso começou a 30 graus. Então, essa aqui é a temperatura onset. É a temperatura de partida, foi quando começou a decomposição. Aí volta para o nosso fármaco. Se essa temperatura onset for de 20 graus, eu preciso guardar esse medicamento aonde? Me diga aí. Na geladeira? Porque senão ele vai decompor. Se essa temperatura onset ela for de 10 graus, preciso guardar isso no freezer. Tá ligado? Deu para entender? Deu sim, professor. É por isso que nas farmácias, assim, é exigido que tenha um termômetro, né, dentro. No caso as farmácias têm que ter, no caso, ser climatizadas e tem que ter um termômetro que é para poder não, porque tem alguns medicamentos que se alteram, no caso, com a temperatura, né? Um dos motivos da alteração, entenda, não são todos. Pode ser a decomposição térmica. Você pode ter outros motivos, mas um deles é esse. Eles podem se decompor termicamente, certo? Aí você vem aqui, pá, de 10 gramas. Vamos dizer que sobrou 10% aqui de cinzas. Ou seja, sobrou no final 1 miligrama. Isso aqui é o teor de cinzas que sobrou, certo? Teor de cinzas. E essa variação de massa aqui, ó, é tudo que se decompôs. Beleza? Esse ensaio parte de 100% da massa na temperatura inicial, a mesma permanência constante até o ponto de degradação, onde inicia o evento de perda de massa. A temperatura inicial é marcada pelo cruzamento das linhas aqui, ó. O patamar final, que é quando a massa volta a ficar constante, em ensaios que vão a temperaturas elevadas, qualquer massa restante é considerado como cinza, ou seja, a parte final da amostra que não se degrada. Isso aqui é importante, ó. Que vão até temperaturas elevadas. Porque eu posso fazer esse ensaio até 100 graus, só se eu quiser. E ver a variação de massa de 0 a 100. Aí eu posso dizer que o patamar final vai ser teor de cinzas? Não. Na verdade, se eu for só até 100, eu não vou ver nenhum patamar final. Eu ainda vou ver ele caindo. Eu não vou ver estabilização. Normalmente você faz um ensaio de TG até que ele estabilize o fim. Aí você tem todo o perfil de decomposição com a temperatura. Bom, outro gráfico importante na TG, que é dentro da TG, certo? É a chamada de derivada, ou a DTG, a derivada da TG. Você faz isso no Excel, tá bom? Você faz isso matematicamente no Excel. Certo? O que a DTG faz? Ela marca os eventos de perda de massa. Presta atenção aqui, ó. Lembra da temperatura 17 que a gente fazia? Aqui, ó. Tararará. Aqui é a tangente dela. É quase em cima, ó, da DTG. Certo? A DTG traça esses picos aqui, que são a marcação dos eventos. Onde ele inicia, ó. Ele iniciou aqui, certo? Chegou no ápice nessa temperatura e terminou nessa temperatura. Percebeu isso? Tranquilo? Onde ele inicia o evento, onde ele chega ao ápice da decomposição e onde ele termina o evento. Começa um novo evento, chegou ao ápice da decomposição, final do evento, estabilização. Dessa curva aqui, ó. Olha esse fármaco aqui, ó, como ele já começa a se decompondo.
Esse aqui ele está começando o quê? Esse aqui é de 10 em 10. É 1, 2, 3, 4, 6, de 20 em 20. Aqui tem 100, 80, 60, porque já começa a medir a 40 graus. Aí já vem decompondo. Certo? Então, tu tem quantos eventos, ó? Tu tem um evento, tu tem 2 eventos de perda de massa. A DTG te mostra isso de forma mais clara. Certo? Aí você olha a temperatura, ó. Esse evento aqui começou em que temperatura? Aí você faz aquela 1,7. Você vê que é a tangente e você vê onde é que ela cruza. Ela vai cruzar aqui, ó. Mais ou menos 290 graus. Então, o primeiro evento de perda de massa começou... Primeiro não, né? Porque já tem um que está acontecendo. Provavelmente é água. Certo? Tanto que ele termina aqui a 100 graus. Você pode ter uma decomposição da molécula. Pode ter qualquer coisa aqui. Não dá para a gente saber. Certo? Tem que fazer outros estudos. E aqui você tem o começo de outro evento. Ó. Onde é que ele começa? Ó? Tá aqui ela. Tá aqui a curvatura. Tô com a curva. Começa aqui ele. 400 e poucos graus. 420, 430. Você tem outra decomposição térmica. Ou seja, tem quebra de ligação. Aí tu usa a tua cabeça. Quebra de ligação, evaporação de solvente, de desidratação do teu cristal. Qualquer coisa pode justificar esses eventos. Mas você tem esse perfil. Certo? Aí o que é bom de o que é importante você perceber também? Eu não falei. Quanto mais intenso é a perda de massa, ó, olha a variação, ela perde daqui até aqui de massa. Ó. Mais agudo é o pico. Ó, esse aqui já perde massa só daqui até aqui. Ó. Já é um picozinho mais entroncado. Beleza? Aí um gráfico de TG, da ampicilina. Aí você tem que você tem a ampicilina pura, a matéria-prima, você tem a referência, a genérica e a similar. O que é que a gente observa? Ó? O que é que a gente pode tirar daqui? A genérica, ela tem, ó, os eventos são quase todos parecidos, a genérica se destaca mais um pouquinho, ó. Por quê? Ela começa a degradar a uma temperatura um pouquinho maior. Olha aqui a temperatura 1,7 dela. Cruzamento aqui, ó. Comparada com as outras, ó. A genérica. Percebeu? Aí você olha aqui para os eventos, ó. São todos parecidos. Isso é um comparativo que você pode fazer. Ah, eu quero fazer análise térmica. Ela tem um evento em 250 graus e outro evento menos intenso em 350 graus. Está aqui o primeiro evento, ó. Está aqui o segundo evento. O que mais que eu posso pegar daqui? A similar apresenta o maior teor de cinzas, enquanto que a genérica apresenta o menor teor de cinzas. Certo? Enquanto a matéria-prima, está aqui a matéria-prima. Matéria-prima é essa linhazinha verde. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. A matéria-prima é a linha verde. Ó. Você pode ver que a referência é a que segue mais o perfil da matéria-prima. O que é que muda, professor? O que é que faz mudar? Dos recipientes, do solvente, dos materiais que você usa para poder diluir a matéria-prima. Então você tem um perfil da ampicilina, que é em verde. Aí, tipo, o que é que muda da referência para a genérica? Normalmente o que muda são os recipientes. Uma você usa amido, na outra você usa outro recipiente. Certo? Então esse recipiente muda. Aí esse recipiente pode afetar até a biodisponibilidade do fármaco. O formato como ele está empacotado. Então tem diferença entre genérico, similar e referência? Tem. É crítica? Não, não é crítica. Certo? Não é crítica. Beleza? Deu para entender? Legalzinho, né? Isso aqui? Eu disse que essa aula era legal, cara. A aula passada que foi chata pra caramba, mas essa aula é legal. O que mais? Nós temos também os ensaios de DSC, certo? Que vai permitir o quê? Ele vai permitir avaliar fenômenos energéticos, físicos e químicos, produzidos durante o aquecimento de uma amostra.
certo? Eu consigo analisar o quê? Consigo determinar o ponto ou faixa de fusão. Eu consigo determinar as temperaturas de sublimação, evaporação e solidificação. Eu consigo determinar a temperatura de transição vítrea, caso ele apresente transição vítrea. Pessoal, o que diabo é transição vítrea? É quando você sai de uma coisa amorfa para uma coisa cristalina. Por exemplo, você tem um fármaco que ele é assim, ó. Ele não tem forma definida. Ele é bagunçado. Aí você começa a aquecer isso aqui. Vai aumentando a temperatura. O que acontece com esse fármaco? Ele começa a se organizar. Ele começa a apresentar uma cristalização. Certo? Aí eu chamo essa temperatura, que faz essa mudança de temperatura de transição vítrea. Beleza? Aí no grafiquinho você vê o tipo assim, ó. Ela dá uma subida na base dela. Certo? Também consigo determinar a existência de polimorfismo, se os mesmos forem estáveis na temperatura de análise. Eu consigo perceber a existência de polimorfismo caso o polimorfo seja estável na temperatura de análise. Também consigo determinar a pureza em substâncias cristalinas. A partir do quê? Do ponto de fusão. Porque se você lembrar um pouquinho lá de química geral, as substâncias puras, elas têm um ponto de fusão fixo. Quanto mais pura é a substância, mais fixo é o ponto de fusão. Tem gente falando aqui comigo no grupo. Boa conversa. Agora já estou em aula. Beleza. Certo. Bora avaliar isso aqui. Ó, gráfico de DC. Você tem aqui, ó, o fluxo de calor, que ele pode ser tanto para cima como pode ser para baixo, tá bom, Helen? É tipo assim, ó, você pode ter o gráfico assim e assim. Certo? Essa linha aqui do meio, ó, é tipo a margem. O fluxo de calor pode ser acima dessa linha, ele vai ser um fluxo de calor positivo, ou ele pode ser abaixo dessa linha, ele vai ser um fluxo de calor negativo. Isso depende do equipamento, tá bom? Tem dizendo isso aqui no gráfico, ó. Indo para baixo. O que é que isso aqui quer dizer? Indicando que nesse gráfico, qualquer pico para baixo é um fluxo endotérmico. O que é endotérmico? Aí vamos lembrar lá de fisicoquímica, você vai lembrar. Mas endo é para dentro. Tudo que o sistema absorve de calor é endotérmico. Então, qualquer pico desse que vem para baixo, ele é endotérmico. Ou seja, o calor foi absorvido. Ele é um fluxo positivo. E tudo que é para cima, caso essa setinha esteja para baixo, ele é exotérmico. Ou seja, o calor é liberado. Então, você tem um fluxo de calor negativo. Certo? Então, aí você tem aqui, ó, no ponto A do gráfico, não há transferência de calor. Repara aqui no A, ó. Não tem transferência de calor, porque está constante. No ponto B, inicia o evento de absorção. Por que absorção? Porque ele está vindo para baixo. Está vendo como ele está descendo? Se ele está descendo, ó, isso aqui está te dizendo, ó, que ele é endotérmico para baixo, quer dizer que ele está absorvendo calor. O teu sistema, a tua amostra está começando a absorver calor. Absorção de calor, formando um pico para baixo, indicando que o fluxo do calor está indo para dentro da amostra. Normalmente isso acontece na fusão. Tipo, quando eu vou derreter a água, é isso aqui que acontece com o calor. Se eu fizer um gráfico da água, no cubo de gelo, você vai ver isso aqui quando ele começa a derreter. No ponto C aqui, ó, é onde você tem a quantidade máxima de calor absorvido. Certo? Esse ponto é o ponto de fusão. É o ponto que eu digo. A temperatura que está aqui, tipo, se fosse água, eu vi que era 0 grau. Esse é o ponto de fusão. Certo? E o ponto D é quando o calor volta ao fluxo normal. Fundiu, aí começa a diminuir a absorção de calor até que ela estabiliza novamente. Conseguiu entender? Isso aqui não é simples.
certo? Ele é direto, mas não é simples. Tem alguma dúvida? Beleza. Certo. Bom, nas amostras de referência, genérica e similar, observa-se vários outros eventos, certo? Na referência, genérica e similar, que são os produtos prontos. Observe-se vários outros eventos, tanto endotérmicos como exotérmicos, pois ocorre a degradação de outros componentes no produto acabado. Certo? Olha a matéria-prima. Isso aqui é uma ampicilina pura. Você tem só um eventozinho bem aqui, ó, que pode ser, provavelmente, é a fusão da ampicilina. Beleza? Ó. Aqui, vamos entender. Endotérmico para baixo. Você está vendo como você tem um picozinho para baixo? Percebeu isso? Isso quer dizer o quê? Que você está tendo uma fusão ou um evento endotérmico. Se ela for sólida, provavelmente é fusão. Se ela fosse líquida, você estava tendo uma evaporação. Papai, comeu o presente que você comprou. De nada, mamãe. Vai lá. Agora, quando você vem aqui, ó, para os misturados, ó. Deixa eu ver se você consegue entender aqui. Deixa eu puxar assim. Ó. Você tem aqui, ó, o 1, o 2, o 3 e o 4. Aí o 1 é ampicilina pura, esse verdinho, ó. Você percebe, ó. Tá vendo que tem só um evento? Tem até mais de um, mas aqui para frente. Mas você tem efetivamente só um evento aqui, ó. Aí você vem para a referência. A referência é o 2. Tá aqui o 2, o preto, ó. E já tem um evento pequenininho bem aqui, que a ampicilina não tem, que deve ser recipiente. Aí tem outro evento aqui, ó. Aí tem um evento mais intenso aqui, que é a ampicilina. Aí eu pego aqui a similar. Ele vem, tá lá o evento usando a ampicilina. Aí eu pego o genérico, o verdinho, o azul. Ele vem, até um evento, ó, exotérmico eles têm, aí para ampicilina. O que é que eu posso usar esse gráfico? Para um monte de coisa. Por exemplo, eu posso dizer que todos esses caras têm ampicilina, porque todos eles apresentam o evento de fusão da ampicilina na mesma temperatura. Certo? Beleza? Eu posso dizer outras coisas também. Só que não cabe aqui a gente falar. Mas eu posso discutir o tipo de recipiente, qual é o recipiente mais estável. Isso, na mesma posição do gráfico. Ó. Todos eles, esse evento aqui específico, ó, ele está acontecendo praticamente na mesma posição. Se você olha aqui, ó, 210 graus mais ou menos, 220. Qual é a temperatura que a ampicilina vai fundir na pura? 220. Qual é que está aparecendo no gráfico de todos? 220. Ou seja, isso é uma confirmação, eu posso confirmar a presença da ampicilina por um gráfico de DSC, comparando nos comprimidos. Certo? Outra informação importante que você pode tirar daqui é o seguinte. Digamos que você tem dois gráficos de matéria-prima de DSC. Você tem um gráfico que está assim, 220 graus aqui. E você tem um gráfico que está assim, 220 graus. Qual dos dois casos você acha que você tem uma amostra com maior grau de pureza da ampicilina? Mais fino ou mais grosso? Não. Esse aqui está mais impuro. Por quê? Porque ele tem uma maior faixa de fusão. Ó. A fusão dele começa tipo em 200 e termina em 240. Enquanto aqui ela começaria em 210, 215 e terminaria em 225. Ou seja, uma variação de 10 e aqui uma variação de 40. Certo? Quanto mais estreito for o pico de fusão,
mais pura, certo? Porque lá, quando a gente tem, lá em Química Geral a gente vê isso. Quando você tem as rampas de fusão, tipo a água pura, ela funde a 0 grau. Mas a água com sal, ela vai fundir entre -1 e 1 grau, certo? Ela funde numa variação de temperatura. Bem-vinda de volta. Beleza? Aí, ó. Nas amostras, mais um gráfico. Aqui do paracetamol de novo. Nas amostras, referência, genérico e similar, observa-se vários outros eventos. Mas na degradação você vê só o produto acabado. Aqui, ó, mais um paracetamol. Dinha é a matéria-prima. Peraí, tô ligando para mim, só um minuto. Sim, filho. Ah, deixa eu tocando aí. Vocês estão me ouvindo? Não tá atrapalhando vocês não, né? Voltei. Ah, beleza. Eu pensei que quando ligava para mim atrapalhava vocês. Sumiu minha tela porque... Voltou. Pronto. Ó, aqui você tem um DSC, certo? Só para mim te explicar aqui, Ingrid, rapidinho. Deixa eu abrir um slide branco aqui. Não, que eu consigo explicar. O DSC, uma técnica que vai determinar o fluxo de calor, certo? Tipo, tu tem tua amostra aqui, tu tem teu comprimido, aí tu bota ele numa rampa de temperatura, tu começa a aumentar a temperatura, que ele é submetido, de 0 a 500 graus. Aí você vai observando como o aumento da temperatura vai afetar o fluxo de calor nesse comprimido. Tipo, se ele vai absorver calor, se ele vai liberar calor quando ele tiver alguma transformação. Se tu pegar água como exemplo, se tu pegar um cubo de gelo, começar a aquecer ele, quando chegar em 0 graus, ele vai derreter. Ele vai virar líquido. Tem um evento de fusão. Se você faz isso dentro de um equipamento de DSC, você consegue ver esse evento de fusão. Ele vai absorver calor, ó, e se ele for endotérmico para baixo, como ele está aqui, você vê um pico desse aqui, ó, indicando a fusão da tua amostra. Aí você pode ver outras coisas também. Você pode ver transição vítrea e mais algumas coisinhas. E depois tu vê na aula gravada essa parte, tá bom? Mas vamos seguindo aqui, ó. Você tem as curvas de DSC do paracetamol, que 1 pura, 2 referência, 3 genérica e 4 similar. Certo? O que eu observo? Ó? Repara que todas elas, aqui em cento e... Vamos lá, que é 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5. É de 20 em 20 aqui, então é 120, 140, 160, mais ou menos 170 graus. Bem aqui, ó. 170 graus. Para todas elas eu tenho um pico extremamente fino e intenso. Isso quer dizer o quê? Que o paracetamol, o verde é a matéria-prima, é só paracetamol puro, ele apresenta esse evento. E todos os comprimidos, seja a forma referência, que é o Tilenol, seja a forma genérica, que é o paracetamol, seja a forma similar, que eu não sei qual seria, que seria o genérico com outro tipo de recipiente, até onde eu entendo, todos eles estão no mesmo canto. Todos eles estão no mesmo canto, têm os mesmos eventos. Tilemax. Mas qual é a diferença do similar para o genérico? O genérico é a cópia idêntica do referência, não é isso? Os mesmos componentes. E o similar, você muda os recipientes, mas mantém o princípio ativo? Juro que eu não sei. Lembrem que eu não sou farmacêutico, eu sou químico. Beleza. Certo. Vocês estão percebendo? Ó, DSC eu posso identificar a presença do paracetamol nos comprimidos, se ele der o pico no mesmo canto que deu a matéria-prima. Eu posso perceber que ele é bem puro, ó, porque o pico é bem fino. Se eu apresento um gráfico desse com um pico mais variado, e não assim como ele está,
eu estou indicando que eu tenho uma matéria-prima mais impura, tem uma mistura aqui, certo? Beleza? Fora os outros eventos. Tranquilo? O que eu não falei ainda, eu falo? Espera aí. Falei não. Deixa eu voltar aqui. Esqueci de botar na aula. Vou ter que falar a fina força aqui. Onde é que entra o negócio do polimorfismo aqui? Esquece aqui esse ensaio de pureza. Eu quero usar o slide por enquanto. Certo? Por exemplo, tu tem lá a mebendazol. Mebendazol. Mebendazol tem duas formas. Certo? Como é que você vai observar? Você vai ver isso aqui, ó. Se você tiver uma mistura de polimorfos. Um grafo de DSC. Tá aqui o fluxo, né? Fluxo de calor pela temperatura. Aí você tem aqui dizendo que ele é endotérmico para baixo, ou seja, os eventos de absorção de calor vão aparecer para baixo. Aí você vem, pá, 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 você tem um ponto de fusão. Aí mais na frente um pouquinho você tem outro ponto de fusão. Pronto. Aí eu vou analisar. Esse primeiro ponto de fusão, ele aconteceu a 210 graus. O segundo ponto de fusão aconteceu a 410 graus. Certo? Conclusões que eu tiro daqui. Primeiro, se eu tenho duas fusões para a mesma amostra, entende? Se é a mesma amostra, o mesmo mebendazol. Eu tenho um polimorfismo. Certo? O que é polimorfismo? Quando eu tenho a mesma estrutura, o mesmo medicamento com diferentes formas cristalinas. Tipo, ele pode ter, sei lá, ele apresenta um cristal que é quadrado e outro cristal que é um círculo. Claro que não é assim, mas eu tô para ficar mais fácil. Eu tenho um polimorfismo. Aí eu tenho uma forma, lembra que eu te falei, Helene? Uma forma que eu chamo de meta-estável, que ela é menos estável, consequentemente vai ter menor ponto de fusão e vai ser mais solúvel. E eu tenho uma forma que é estável, que vai, consequentemente, ter um maior ponto de fusão estável. Vai ter um maior ponto de fusão e vai ser menos solúvel. Aí eu olho para cá, para o mebendazol. Qual das formas seria a forma meta-estável? Qual dos eventos aqui vai estar me dando a forma meta-estável? Já que na forma meta-estável o ponto de fusão é menor. E aí? Primeiro. Então, esse ponto de fusão aqui, ó, é da forma meta-estável do mebendazol. E esse aqui seria da forma estável. Necessariamente, eu teria, de preferência, usar essa forma como medicamento. Por que eu vou usar essa forma como ativo farmacêutico? Porque se ela tem um ponto de fusão menor, ela normalmente vai ser mais solúvel. Se ela é mais solúvel, ela tem uma maior biodisponibilidade. E a palavra é grande. Biodisponibilidade. Beleza? Tá conseguindo acompanhar, Ingrid? Pode perguntar, viu? Show. Beleza, galera? Então, análise térmica para a farmácia é importante, porque a partir dela você consegue determinar uma pancada de características fisicoquímicas, certo? Que podem ser utilizadas no controle de qualidade. Beleza? Agora deixa eu apagar tudo aqui da maneira mais rápida. Pronto. Pronto. Vamos lá. Ensaios de pureza. As matérias-primas, certo? Até agora a gente só falou de identificação. Identificação de polimorfos, identificação do tipo de material, identificação de solubilidade. Todos os ensaios que eu falei até agora foi só para identificar a tua amostra. Em momento algum falei de ensaio que determina pureza, para saber o quanto do teu ativo, daquele teu material é o que tu quer mesmo. Certo? Então vamos lá, ensaio de pureza. As matérias-primas de fármacos são importadas. As vacinas estão aí para isso.
em sua grande maioria da Índia e da China. Dessa forma, as empresas adquirem a mesma matéria-prima oriunda de plantas industriais distintas em países diferentes e são transportadas até o seu curso final na indústria brasileira. Certo? Ou seja, a União Química compra insumo farmacêutico lá da Índia, também compra insumo farmacêutico da China e compra de quem vender. Vai chegar de vários cantos diferentes. Certo? Ou seja, é necessário um controle de qualidade dessas matérias-primas quando as mesmas são recebidas pela empresa. Certo? Serão preparados e caso haja contaminação da matéria-prima, haverá contaminação no produto acabado. E nesse ponto que os ensaios de controle de qualidade em relação à pureza da matéria-prima são importantes, pois sua aprovação ou reprovação pode levar à aceitação ou recusa da matéria-prima comprada. Tipo assim, galera, se você faz um ensaio de teste de qualidade bem feito na pureza de uma amostra e você recusa ela por ela estar impura, você pode estar economizando para o seu patrãozinho alguns milhões de reais. E normalmente quem faz o patrão ganhar dinheiro, normalmente ganha dinheiro também, tá bom? Não é sempre. Como é que eu determino pureza por ponto de fusão? Certo? O ponto de fusão, temperatura no qual esta se encontra completamente fundida, é uma propriedade intrínseca da substância. Ou seja, ela independe da quantidade de massa. 1 litro de água funde a 0 graus. Ou melhor, evapora a 0 graus. 100 mil litros de água também evaporam a 0 graus. A 0 graus não, filho, a 100 graus. Certo? 1 tonelada de água vai também evaporar a 100 graus, ou seja, não depende da massa, depende simplesmente dela, que nem densidade. É uma propriedade intrínseca, que é utilizada junto a outros ensaios para a confirmação da identidade das mesmas, assim como indicador de pureza. O ponto de fusão serve para identificar como para determinar a pureza. Certo? Caso o teste do ponto de fusão de matéria-prima apresente resultado diferente do padronizado para a mesma, ela deve ser recusada. Você faz o teste do ponto de fusão, você vai lá na farmacopeia, vê a referência, faz o teste do ponto de fusão. Se der diferente, recusa a amostra. Aí a gente volta. A análise de DSC permite observar o pico referente ao ponto de fusão da matéria-prima, que dependendo do seu formato, pode identificar a presença de impurezas, que é quando ele é largo, quando ele é estreito. Certo? Existem alguns métodos para determinar o ponto de fusão. Vamos lá. Se a amostra for facilmente reduzida a pó, se eu conseguir pulverizar essa amostra muito fácil, eu posso usar um equipamento de ponto de fusão desse aqui. Certo? Como é que ele funciona? Eu coloco minha amostra aqui dentro de uma cápsula, que fica fechadinha, e tem um termômetro conectado nela. Ela fica dentro de um banho de água, ou de glicerina, ou de óleo. Um banho que eu posso aquecer. Tem uma haste aqui que vai agitar. Acho que eu coloco aqui. Pronto. Isso. Eu tenho um termômetro que vai na amostra. Aqui dentro eu tenho um tubo capilar, que é onde vai estar a minha amostra. Certo? O recipiente de vidro que vai o óleo. Um agitador, que é essa bichinha aqui. E um termômetro de referência. Tipo, eu quero colocar esse banho a 100 graus. Aí eu vou olhar nesse termômetro se o banho está a 100 graus e eu vou olhar aqui se a minha amostra está a 100 graus. Porque não necessariamente quando o banho chegar a 100 graus, a amostra está a 100 graus, tá bom? Porque ainda tem um fluxo de calor até ela aquecer. Todo mundo consegue perceber isso? Show. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou carregar o tubo capilar. Isso aqui está descrito na farmacopeia, certo? Isso aqui eu copiei e colei de lá. Ó, você vai pegar o tubo capilarzinho. Vou desenhar mais grosso, porque para desenhar um capilar é impossível. Você vai pegar aqui o tubo capilar. Você vai colocar 3 tubos capilar com quantidade suficiente de pó até formar uma coluna de 3 a 4 milímetros. Ou seja, você vai encher de pó aqui dentro. Até isso aqui dá uns 4 milímetros. 4 milímetros. Certo? Vai encher de pózinho aqui dentro. Aí você vai pegar esse tubinho capilar. Você vai colocar ele num recipiente com tampa. Que tem um termômetro ligado nele. O tubo capilar está aqui dentro. Uma tua amostra.
Esse tubo capilar vai dentro de um banho. E tem outro termômetro aqui de referência. E tem um agitador para poder fazer ele se agitar aqui. Beleza? À medida que a temperatura for subindo, você vai medindo pelo termômetro e você vai olhando. Repara que tem uma lupa aqui, ó. Tem uma lupa aqui, ó. Você vai olhando para o material. Aí ele aumentou a temperatura, tá sólido, tá sólido, tá sólido. Aí teve um momento, pá, fundiu. Começou a fundir. Aí eu vou lá na temperatura que está nesse termômetro aqui que está em cima e vejo, pô, a 170 graus Celsius. Essa é a temperatura de fusão dele. Entenderam? Aí você vai observar a temperatura que ele fundiu, começou a fundir, começou a formar aguinha aqui dentro. Você anota, fundiu em 170 graus. Começou em 170. Você continua observando até ele virar só líquido. Se for uma substância 100% pura, ele vai se manter a 170 graus. Ele não muda mais. Se for uma mistura, você vai ver que você anotou 170 quando ele começou. Aí ele continuou, tá. Ele só foi virar líquido completamente a 180 graus. Isso quer dizer o quê? Que você tem ali uma substância mais ou menos pura. Serve como parâmetro para cancelar a amostra? Se você tiver uma curva de calibração, sim. Certo? Mas normalmente você tira só pela temperatura. Ela não pode variar muito do que isso aqui. Beleza? Aí aqui tem a descrição do procedimento, tá bom? Não vou ler. Acho que é... Depois vocês leem isso aqui, tem na aula lá. Ah, por sinal, essa aula de vocês é um livro, tá bom? Então, tá para estudar só por ela, se quiser. Certo? E aqui tem todo o procedimento. É o quê? A aula que eu montei para vocês, tudo isso aqui, ó. Carregar o tubo capilar seco com quantidade de pó suficiente até formar uma coluna de 3 milímetros, logo após ter comprimido por um meio de golpes moderados sobre uma superfície sólida, unir o tubo capilar ao termômetro, ambos umedecidos com líquido de banho, ajustar a sua altura. Isso é um procedimento experimental para você poder fazer o teste. Eu não vou ler ele para vocês. Não preciso. Certo? Eu preciso explicar para vocês o funcionamento dele. Foi o que eu expliquei. Como é que você faz? No geral é isso. Aí você segue. Sim, uma coisa importante é o seguinte. Vocês vão usar essa fórmula aqui para determinar a temperatura de fusão. Aí você tem duas leituras de termômetro, certo? Se tiver diferença, aí você aplica o fatorzinho de correção. Isso aqui eu explico em outra hora. Não é importante para agora, não. Beleza? O segundo aparato que eu posso utilizar é esse aqui, ó. Onde, se eu não me engano, na FVJ tem um desse. Se eu não me engano. Posso estar enganado, não sei. É muito parecido com esse aqui. Certo? Só que eu coloco a amostra aqui atrás. Ele tem um encaixe aqui atrás. Eu olho a amostra aqui por dentro. E eu vou aumentando a temperatura. E eu vejo aqui a temperatura em que a tua amostra fundiu. Beleza, pessoal? Mesmo princípio. E para as amostras, professor, que não são facilmente reduzidas a pó, que eu não consigo pulverizar. Nesses casos, eu vou usar um aparato idêntico ao método 1, mas a amostra, isso aqui é importante, a amostra deve ser fundida primeiro e depois colocada no tubo capilar. Como assim? Você quer fazer o teste de ponto de fusão do diamante. Você vai conseguir quebrar o diamante para ele virar um pozinho fino? Não vai. Então você tem que ter que derreter o diamante primeiro, colocar ele derretido no tubo capilar, fazer ele resfriar para ele voltar à forma sólida e depois que você faz o teste. Mas o princípio é o mesmo. Beleza? Posso seguir? Vocês entenderam aqui, professor? Certo. Quando eu não consigo pulverizar a amostra, transformar em pó, eu tenho que fundir, transformar em líquido, ressolidificar para usar, ressolidificar dentro do capilar.
E quando eu quero fazer o ponto de fusão de vaselinas, tipo, eu quero fazer ou graxas, ou substâncias pastosas, que são as semissólidas, tipo, eu quero saber qual é o ponto de fusão do... Só que você sabe algum fármaco pastoso de cabeça aí? Vamos lá, de um sebo de carneiro. Um creme de sebo de carneiro, certo? Que é um creme. Como é que eu faço para saber o ponto de fusão daquele material? Aí, galera, você vai fundir. Esse aqui é mais complicadinho. Você vai fundir a amostra até ela atingir uma temperatura de 90 a 92 graus. Você vai aquecer a amostra. Deixar ela aquecendo até ela ficar líquida. Mais ou menos nessa temperatura aqui. Depois você vai resfriar a amostra até que ela fique entre 8 e 10 graus. Acima do ponto de fusão. Tipo assim, tá aqui tua amostra, tua pasta. Isso é uma pasta, tá bom? Aí você vai lá e aquece ela até ela ficar líquida. Deixa eu botar num recipiente. Pronto. Aí você aquece ela até ela ficar líquida. Até ela ficar líquida. Aí você vai baixando a temperatura até ela ficar uns 8 a 10 graus acima do ponto de fusão. Vamos dizer que ela funde a 40 graus. Eu vou deixar ela em que temperatura aqui? A 50. Aí eu faço o quê? Eu venho com o termômetro, ó, e mergulho aqui dentro. O termômetro. E tiro. Quando eu tirar esse termômetro, vocês concordam comigo que ele vai estar cheio da amostra aqui, ó, na ponta que eu mergulhei dentro? Sim ou não? Hein? Pois é. Aí, como ele está muito perto já do ponto de fusão de novo, só 10 graus de diferença, assim que eu tirar, ela vai começar a solidificar aqui. Aí tu vai ter o termômetro com a quantidade de amostra solidificada aqui na ponta dele, ó. Aí eu faço o que agora? Eu pego esse termômetro, boto num recipiente parecido com esse aqui, igualzinho a esse aqui. Boto num recipiente, esse termômetro passando aqui, dentro de um banhozinho Maria. Certo? Dá para fazer isso até no tubo de ensaio. Coloco no banho-maria. E eu vou começar a aquecer. Como é que vai ser, onde é que vai começar a temperatura de fusão? Quando você vê a primeira gota sendo formada aqui na ponta, que estava impregnada com tua amostra. Certo? Beleza? Aqui está todo o procedimento descrito. Foi alguma dúvida? Muito grande? Beleza. Aí vamos ver aqui as características. Ó. Tipo, na farmacopeia está assim, ó, ampicilina. Constantes físico-químicas. Faixa de fusão. Ela vai fundir entre 199 e 202 com decomposição. Ou seja, você vai fazer o teste da ampicilina, aí você vai ver lá. Se a temperatura de fusão começar em 180, o que é que você faz? Tchau, tchau, amostra. Não vou lhe aceitar. Ela tem que dar nessa faixa. Se ela termina de fundir depois de 202 graus, também está rejeitada a amostra. Ela precisa estar nessa faixa aqui, ó. Então eu faço aquele teste lá, ela tem que fundir aqui. Beleza? É assim que eu vou analisar esse negócio. E a farmacopeia ainda é boa. Ele te diz o método, ó. 5.22, você vai na farmacopeia e você vai ver lá todo o procedimento para fazer o ponto de fusão. Como é que você faz? Ponto de fusão. Que é o método 5.22 da farmacopeia. Beleza? E para usar o DSC? Ó, uso o DSC na determinação da pureza por ponto de fusão vai ser baseado na presença de pequenas quantidades de impurezas no dado material. Aí tá aqui, ó. Que eu te falei, Railene, ó, do pico, ó. O pico mais largo, você pode associar a largura do pico do evento com a pureza. Quanto mais estreito, ó, essa linha aqui, ó, ela é referente a uma pureza de 99,9%. Já um pico com essa dimensão aqui, ó, mais curto e mais largo, 97,2% de pureza. Certo?
Deu para entender? Então, quanto mais aberto for o pico na DSC, mais impura é a tua amostra. Quanto mais largo o pico endotérmico, menor é a pureza. Vamos lá, pH. Outra coisa que a gente vê, galera, nas monografias, é o pH da matéria-prima. Certo? Ela diz lá, ó, o paracetamol, o pH dele deve estar numa faixa de 5,3 a 6,5. Certo? Determinado na solução saturada de paracetamol. Você vai pegar o paracetamol, vai botar dentro da água, vai saturar essa solução de paracetamol e vai medir o pH. Ele precisa estar nessa faixa. Se ele estiver fora dessa faixa, está reprovado o teu material. Certo? O pH é determinado preparando soluções de matérias-primas sólidas, certo? Ou medindo diretamente sobre matérias-primas semissólidas e líquidas. Ou seja, ou eu vou preparar uma solução se for um pó, ou se for um gel, ou um líquido, um xarope, eu coloco direto o pH-metro lá. Certo? O equipamento utilizado é um pH-metro, que determina especificamente a concentração de íons e hidrogênios na amostra. Está aqui o equipamento, o pH-metro. Ele tem esse eletrodo aqui, pessoal, ó, que é essa cabecinha aqui que eu coloco dentro da amostra. Aqui, ó, aqui está o sensor de pH. Ó. Aqui, ó, nessa cabecinha aqui, ó. Certo? Como é que ele vai determinar? Como é que ele vai detectar a amostra? Deixa eu ver se eu escrevi aqui, ó. O eletrodo é imerso na matéria-prima ou na solução e o pH é determinado pela diferença de potencial entre a solução padrão de pH dentro do eletrodo e a da solução. Como assim? Deixa eu voltar aqui. Está aqui a amostra dentro do recipiente. Ela tem uma concentração de íons H+, certo? Aí tu vem aqui com o teu eletrodo. Tem essa cabecinha aqui, ó. Tá feio. H+. Aí tu tem um eletrodo que tem essa cabecinha aqui. Dentro desse eletrodo, você tem aqui uma porrada de coisa, ó. Eletrodo de referência, eletrólito, elemento inerte de referência, certo? Aí você tem bem aqui, ó, o que é que faz? Você tem uma concentração de H+, padronizada aqui dentro. Pessoal, eu tenho uma concentração de H+ aqui, eu tenho uma concentração de H+ aqui. Essa diferença de concentração, ela gera um potencial elétrico. Ela vai gerar uma carga elétrica, uma voltagem, certo? Um potencial. Essa voltagem é medida aqui pelo aparelho, ó, e convertida em pH. Aí o próprio aparelho já faz essa conversão. Aí eu consigo, a partir dessa diferença de potencial, determinar a concentração de H+ dentro da solução. E vamos lembrar que pH é menos log da concentração de H+. Isso é o pH. O pH-metro faz isso de forma potenciométrica, utilizando a diferença de potencial entre a quantidade de hidrogênios dentro da solução com a dentro do eletrodo de referência. Vocês entenderam? Beleza. Por fim, nós temos o resíduo de incineração. Certo? O ensaio de determinação do resíduo de incineração, cinzas sulfatadas, determina o resíduo não volátil, tudo que não evapora, da incineração da matéria-prima na presença de ácido sulfúrico. Certo? Se eu for fazer um ensaio de resíduo de incineração como está na farmacopeia, eu preciso seguir o procedimento que eu vou falar agora. Mas eu consigo observar o resíduo de cinzas pela TG. Eu posso usar o resultado do resíduo de cinzas da TG para poder avaliar a pureza da minha substância? Não. Eu posso usar ele para ter uma ideia. O ensaio que determina, por norma, qual vai ser a pureza da substância é o ensaio de cinzas sulfatadas. Beleza? O procedimento é descrito na farmacopeia brasileira e utiliza cadinho para incineração e forno muflo. Isso aqui é uma mufla, certo? É um fornozinho de alto grau. Você pode botar aqui dentro essa amostra para aquecer a 1000 graus fácil. Você bota para aquecer a 1000 graus fácil. Já pensou o que é 1000 graus Celsius? É quente pra caramba.
E você vai usar esses cadinhos aqui de cerâmica. Lá no laboratório tem uns, depois eu mostro para vocês. Esses caras aqui aguentam alta temperatura. Aí você bota a tua amostra aqui dentro, ó, e joga dentro do forno. Deixa ele aquecendo lá por 1000 graus, sei lá, por 5 horas. Aí tu pesa. Tipo, tu pesa antes, pesa depois e tira a diferença. Vocês vão usar a seguinte fórmula. O que é a porcentagem de cinzas? Vai ser o peso do cadinho depois da calcinação e resfriamento em gramas, que é o peso 1. Tipo, deixa eu descrever. Eu gosto de descrever. Eu gosto de desenhar. Mesmo que seja no mouse. Bora entender isso aqui, ó. Você pega o teu comprimido, a tua matéria-prima, tá lá. Tu pega o pozinho. Pega o pozinho. Coloca num cadinho desse. Bota num cadinho desse aqui. Joga aqui pra dentro. Aí tu vai pesar isso aqui. Tu vai ter o teu cadinho com tua matéria-prima aqui e tu vai pesar. Aí vamos dizer que o conjunto parece 8 cinzas, bromato. Certo? Aí você pega isso aqui, o cadinho, aí você pesa lá ele, deu, sei lá, tudo junto deu 25 gramas. Certo? Cadinho mais amostra. Aí você sabe o peso do cadinho seco, né? Que você pesou antes, digamos que aqui o cadinho seco foi 24,5 gramas. Com a amostra deu 25, ou seja, tu tem 0,5 gramas da tua amostra. Certo? É isso menos isso, ele seco menos ele cheio. Aí você bota isso aqui dentro do forno, dentro da mufla. Você bota isso aqui dentro da mufla. Ó. Já desenhei o forninho, garantindo. Você bota ele dentro da mufla, aqui dentro. Bota lá pela temperatura do ensaio que ele quer, ele vai dizer a temperatura do ensaio. E antes você coloca um pouco de ácido sulfúrico aqui dentro, tá bom? H2SO4. H2SO. Aí como eu disse para vocês, a promoção é mais do que ler vocês. Tem lá na farmacopeia. Estou descrevendo como é que faz, tá bom? Você bota um pouco de ácido sulfúrico, as quantidades tem descrita na técnica. Aí você aquece. Aí quando você tirar daqui, você vai ter as cinzas. O que sobrou. Aí você pesa de novo. Aí digamos que deu 24,6 gramas. Deu 24,6 gramas. Aí quando você subtrai, ó, pela massa do cadinho seco, você vai ver que tem 0,1 grama de cinza sulfatada. Estão me acompanhando aí? Então você tinha quanto você botou do teu matéria-prima e você sabe quanto que sobrou de cinza sulfatada. Aí o que é que você faz? Você vai calcular a porcentagem disso. Você usa pode usar essa fórmula aqui, ó, que é a porcentagem, vai ser a quantidade. Deixa eu me lembrar. Deixa eu avançar, deixa eu pescar. Não, peso do cadinho depois da calcinação. É que aí bota o peso do cadinho logo. Peso do cadinho com a amostra depois da calcinação. É isso. É que ele já faz assim. Ele faz o seguinte, ó. Ele bota com o peso do cadinho. Ele faz pra você fazer assim, ó. Peso do cadinho cheio, depois da calcinação, que é o P2, que é esse aqui, ó, P2. Esse peso aqui, ó, P2. Menos o peso do cadinho vazio, que é esse aqui, ó, P1. Certo? E outra, o que é que ele pede para fazer na verdade? Por isso que ele bota 2. Ele pede para colocar um cadinho cheio e um cadinho vazio, para que ele passe pelo mesmo procedimento. Aí você divide isso aqui pelo P3. O que é esse P3? É a massa da amostra. É esse peso aqui, ó, P3. Vezes 100. Isso é a fórmula. Isso aqui vai dar o que, pessoal? Isso aqui, ó, que é o P2, menos o P1, vai dar isso aqui, não vai não? Concorda comigo? Esse P2 menos o P1 não vai dar isso aqui, não? Sim ou não? Show. Então, é isso aqui dividido por isso, vezes 100. Vai ficar 0,1 dividido por 0,5, que é o P3, vezes 100. Pessoal, isso aqui é usando fórmula.
Mas, professor, eu detesto fórmula. Aí você faz assim, meu filho. Ó. Você entendeu até aqui, né? Como é que eu cheguei nesse peso aqui? Entenderam? Fazendo dois procedimentos, pá, vai, seca, pesa, beleza. 0,5 é o 100% que tu tinha no começo. Quando tu pesou os dois. Certo? 0,1 é X. Quando tu calcular esse X aqui, tu vai ver que é 20%. Pronto, é uma porcentagem. Se tu fizer isso aqui também, vai dar 20%. Ou você faz uma regra de 3, em cima dos valores, você usa a fórmula pegando os pesos do cadinho. Aí é a gosto do freguês. Beleza? Aí você tem lá na farmacopeia, paracetamol, por exemplo, resíduo por incineração, no máximo 0,1%. Isso quer dizer o quê? Que se você faz e dá acima de 0,1%, você provavelmente tem uma amostra que está impura. Tem impureza aí, por isso que está dando 0,2%. Tipo, tem fibra de vidro dentro do comprimido de paracetamol. Sei lá. Você pega a pirimetamina, você vai ver lá, ó. Se determinar com 1 grama da amostra, deve ter no máximo 0,1% de teor de cinzas. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? Show de bola. Essa aula está gravada, ela tem aí pelo menos umas 2 horas, certo? E é importante que você, Ingrid, que não assistiu tudo, veja principalmente a parte de dissolução, perfil de dissolução, que eu dei uma faladinha, que eu vou abordar mais na frente de novo, e da parte de análise térmica principalmente. Certo? Pronto. E aí, galera, vocês estão gostando do formato da aula? Tá ruim, tá chato? Eu estou colocando para vocês tudo que é informação que tem na minha cabeça, certo? De que eu já estudei ao longo da minha vida fazendo análise. Talvez seja um pouco diferente do professor Felipe, porque ele é farmacêutico mesmo. Mas o que eu já fiz de análise não perde para ele não, na minha vida. Então, eu já mexi pessoalmente com DSC, com TG, eu já mexi pessoalmente com infravermelho, eu já mexi pessoalmente com VVIS, eu já fiz TO de um monte de coisa. Então, essas técnicas não são nenhuma novidade para mim, eu já trabalhei com elas durante alguns anos. Beleza? Eu não gosto da disciplina. Obrigado. Mas é legal, as práticas são muito interessantes. Então, galera, é isso aí. Um abraço para vocês e vejam as aulas gravadas. Eu coloco as duas já já no sistema, tá bom? Porque já quando eu encerrar aqui, já já ela vai descer para mim, eu coloco no sistema para vocês.